VT e um WhatsApp. Tá. Estamos de volta ao programa Brasil Cristão desta terça-feira, falando sobre dom de línguas. Estamos esperando a sua participação conosco. Antes de nós prosseguirmos, deixa eu acolher aqui com muito carinho, eu, o Fernando e o Padre Douglas, né? Nós acolhemos com muito carinho os novos sócios que estão chegando aqui para a nossa família da Associação do Senhor Jesus, o Diego Nelo da Silva de Campinas, São Paulo. Deus lhe abençoe muito, Diego, muito obrigada. A Jaiane dos Santos de Arapiraca, Alagoas, Terra Boa. Deus abençoe você, Jaiane. Francisca Monteiro de Arruda Menezes de Calcaia, Ceará. Eita, Conheço terra, bem, né? conheço bem. Conheço a praia do Cumbuco aí em Calcaia. Oh, delícia. Seja bem-vinda, Francisca. Jarlene da Silva Lopes de Aurora do Pará. No Pará, seja bem-vinda. Você que quer fazer parte dessa família, ajudar-nos nessa missão de evangelizar, ligue para nós, 19 3871 9620. Muito obrigada pela sua generosidade em vir fazer parte conosco dessa grande missão que temos. Nós estamos falando do dom de línguas e antes de nós prosseguirmos, Fernando, Padre Douglas, tem um VT do nosso querido Padre Rafael André, que apresenta o Madrugada de Bênçãos aqui na Século XXI, falando sobre esse assunto. Dá uma olhada aí conosco. Ora no Espírito, clama o Espírito Santo de Deus. O dom de línguas foi o primeiro dom que se manifestou. Em Pentecostes, os discípulos, junto com Maria, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar, a louvar, a cantar numa língua nova, a língua do Espírito. Quando a igreja reunida, a igreja primitiva, Nossa Senhora, com os apóstolos reunidos em oração no cenáculo, lá naquela manhã de domingo, onde eles ficaram cheios do Espírito Santo, e diz a palavra que pareceu línguas de fogo, e eles começaram a louvar, bendizer a Deus, e assim todos aqueles que estavam reunidos em Jerusalém entendiam na sua própria linguagem. Aquele que ora em línguas diz coisas sob a ação do Espírito Santo, que nem ele mesmo pode compreender. Mas é você sentir-se, sei lá, que você tem um pouco do céu dentro de você. Então sentir uma paz muito grande, uma presença de Deus muito grande em você. É uma coisa nova, de fato, a vida no Espírito é uma vida nova. São Paulo vai enumerar vários dons, vários carismas, sempre apontando o dom das línguas como o menor de todos os dons, a abertura de todos os dons, aonde também se faz uma necessidade de ter um intérprete, de ter alguém que, inspirado por Deus, possa profetizar para a Assembleia, para que a Assembleia, inspirada em Deus, adore a Deus em espírito, mas ao mesmo tempo compreenda na sua linguagem. O dom das línguas é inseparável do dom da interpretação, do discernimento e da sabedoria. É o mesmo Espírito, mas são esses dons que se unem para dar harmonia, para dar sentido e para que, de fato, a glória de Deus aconteça. Segundo o Padre Rafael, é importante usar este dom sem exageros. Um dom feito ou dado por Deus para a santificação pessoal. Ou seja, São Paulo deixa isso muito claro. Quando oramos, nós estamos diretamente orando a Deus, ou seja, uma santificação que Deus faz para cada pessoa. A gente não pode fazer exibicionismo, né, com o dom de Deus, né, para usar na Assembleia, para usar na igreja, para usar num grupo de oração, né, é para usar com aquilo que vem de Deus, né, são coisas muito caras, né, o Senhor nos dá presentes muito caros, né, então não posso usar de qualquer forma, né, então é para usar com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque é um grande dom de Deus. Este dom não controla a pessoa, mas é a pessoa que controla o dom de línguas e pode fazer o uso dele quando estiver preparado e sentir-se tocado pelo Espírito. Orar em línguas é você se entregar, né? Você se entrega ao Senhor e vai surgindo aquele canto, aquele cantar, uma cantarola no Senhor, né? Então é uma coisa que eu controlo, que eu sei a hora que eu vou começar e eu sei a hora que nós vamos parar, né? Nós estamos num grupo, a gente começa junto, para junto. Se vamos orar para uma pessoa, a pessoa que está enferma, precisando de uma libertação, a gente também ora junto em línguas. Então é uma coisa que eu tenho pleno controle. Os dons são presentes dados por Deus e Padre Rafael fala também do maior de todos os dons, o amor. Então, se eu amo, eu vivo no Espírito.
Se eu amo, eu sou carismático por excelência. Se eu amo, eu sou católico segundo o coração de Deus. Se eu amo, eu sou um cristão pleno. Porque o Senhor disse isso muito claro. Reconhecerão pelo amor. Então, se eu amo, porque é o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se você ama, você tem todos os dons. Ora no Espírito, clama o Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir no seu coração. Padre Rafael André fazendo esse vídeo para nós ali, trazendo um lindo vídeo para nós. Você que está em casa acompanhou. E quem está em casa também está enviando pergunta para nós através do nosso WhatsApp. 19 99716 9915. Vamos ver a primeira participação aqui conosco. É do Fernando de Souza. É padre? Padre Fernando, querido. Meu amigo. Sua bênção. Seja bem-vindo, obrigada. Fernando, uma das objeções que eu tinha e escuto ainda é se é um dom, porque há grupos de oração que promovem cursos de oração em língua. Ótima pergunta. Boa, muito boa essa pergunta. Até comentamos Estamos aqui agora falando. No intervalo. No intervalo estávamos comentando Se existe um isso. jeito de ativar isso, né? Uhum. Como é que funciona? Olha, para responder isso, eu vou falar em poucos segundos um fato que nós mencionamos na terça-feira passada, inclusive, quando falávamos de repouso. Nós não temos uma doutrina no sentido de determinação do magistério, sobre esses dons, essas manifestações. Então, nós dizíamos terça que ainda não existe uma doutrina católica sobre repouso no Espírito. A igreja observa, a igreja é prudente, a igreja é uma mãe que quer conduzir os seus filhos, mas também não quer extinguir o Espírito, é uma serva do Espírito. E em termos de carismas, dons carismáticos, se alguém quiser contestar o que eu vou dizer, eu fico aberto para acatar. Mas nós também não temos quase doutrina. Temos diretrizes, né, falas de um episcopado local, como a gente tem um documento aqui da CNBB, tivemos o documento de Malines, que foram orientações do cardeal Suínens na época. Agora, uma encíclica ou direito canônico determinando linhas a respeito de carismas, nós não temos. Então, quando nós não temos doutrina, nós ficamos, não vou dizer à mercê, não é bem essa a palavra, mas nós ficamos um pouco a critério das teologias e da experiência. E do fruto que gera. Exatamente. O fruto vai determinar muito. Então, Padre Fernando, como teólogo e também como carismático, como alguém da experiência, o que eu posso dizer para o senhor e para todos que provavelmente tenham essa interrogação? Nós temos duas linhas, vamos assim dizer. Uma um pouco mais oriunda do pentecostalismo clássico, Perfeito. Início do século XX, que merece ser ouvida, porque são os pioneiros do movimento pentecostal moderno, do qual vêm os movimentos de renovação. E os movimentos de renovação carismática, seja essa renovação carismática católica ou de outras, anglicana, batista, ortodoxa, enfim, de igrejas históricas, ela decorre dos anos 60 e ela desenvolveu outras teorias. Então, existe a teoria que é mais simpática aos movimentos de renovação, então, tanto que essa pergunta surgiu de um padre católico. Nos movimentos de renovação, existe uma linha que defende que é possível você ajudar as pessoas a ceder ao dom, que não seria necessariamente ensinar o dom, porque dom não se ensina. Exato. Mas seria o de ceder. Quem muito defendeu essa tese e difundiu no mundo todo foi o padre Robert de Grandes, nesse Mostra o livro, Drica. que a Drica tem aqui em mãos. É pequenininho, gente. Você lê ele em uma hora. Vale a pena ser lido, recomendo. Eu tenho esse livro. Se eu não me engano, é da editora Rabone, se eu não me engano.
merece ser lido, nos acompanhou anos na renovação carismática católica e eu acho que precisaria ser reeditado. Esse aqui é da Loyola, viu, Padre? Ah, da Loyola, isso. A Rabone tem o Bom Dia Espírito Santo, né? Se eu não me engano. Então, você pode ler esses livros, seria interessante que lesse. E o Padre de Grandes defende, e eu não discordo de todo dele, que você possa ajudar a pessoa a ceder ao dom. De que forma? Sim. Repare que as pessoas têm o desejo profundo de orar em línguas. E expectativa também. Isso, aquela expectativa. E aí você pergunta, mas por que você quer? Ah, porque naquele momento estão todos orando e eu também sinto o desejo de orar, mas eu não sei como. Essa expressão não sei como, será? É uma pergunta. Será que não significa justamente que naquele momento ela também está sem palavras? E geralmente ela se cala. Ora, se ela tem o estado de espírito de se calar, porque ela não acessa mais a linguagem, então ela tem o mesmo estado de espírito para ultrapassar a barreira da linguagem, que é a glossolalia, foi o que nós dissemos no primeiro bloco. Então, o que ela poderia fazer? Ela poderia simplesmente ceder os seus lábios, sua voz, sua língua, emitir os sons, porque é o Espírito quem ora. Veja, o Espírito ora na alma. As pessoas às vezes ficam esperando que o dom de língua seja algo como um transe, que vem uma força de fora. Falávamos isso sobre o repouso também. Se você está esperando vir uma coisa, mexer a sua boca involuntariamente, isso não vai acontecer. O dom de línguas não funciona assim. E não é um estado de transe, né, Padre? Perfeitamente. Nós dissemos sobre o repouso na terça-feira que Deus não age dessa forma, prescindindo das nossas faculdades mentais. Nós devemos cooperar, colaborar. Quem solta a voz? O glossólalo, né? A pessoa que fala em línguas, ou ora em línguas. Quem mexe a boca? O glossólalo é a pessoa que ora, que mexe a sua boca, que solta a sua voz. Eu quero, só para ajudar nessa reflexão, eu quero mostrar esse livro aqui, Sons de Milagres, do diácono Eddie Ensley. Esse livro aqui, você pode encontrar ele na livraria.cernebrasil.com, né? Na minha opinião, um dos melhores livros já escritos para falar sobre glossolalia. Sim. O que eu acho interessante que está aqui neste livro, Padre, é o seguinte: o Santo Agostinho fala da jubilatio, né? E aqui o diácono mostra vários exemplos de tradições onde isso acontecia. E normalmente, quando ele fala da liturgia, por exemplo, ele diz, olha, era comum na aclamação ao Evangelho, a igreja começar a cantar aleluia, aleluia, aleluia e prolongar o cântico da aclamação durante um bom tempo. Perceba que o fato do cântico do aleluia é um modo explícito de você colaborar com a sua natureza para a ação da graça. Exato. Né? A graça pressupõe a natureza. Então, eu posso predispor a natureza para o influxo da graça de Deus. Exatamente. E nós temos aqui vários relatos de ações assim, quer dizer que nós estamos... Vou mostrar de novo aqui para você, né? Sons de Milagres. Tá aqui, chegou. Editora Eclésie. O prefácio é do nosso amigo, Padre José Eduardo. José Eduardo, meu irmão de diocese. Exato. Diocese de Osasco, bombando aqui no século XXI. Exato. Né, Padre? O senhor pode continuar. Então, existe essa tese que não está de toda errada. Nós precisamos de auxílios para predispor a natureza. Então, você vê essa declaração de Santo Agostinho, o aleluia repetido ou prolongado predispunha as pessoas. Então, veja, ninguém ensina um dom, mas o dom de línguas não se restringe aos sons em línguas. Exato. Os sons são aquilo que no dom pode ser ouvido, é sensível, mas a atividade interior de oração depende da pessoa. Então a pessoa já está em atividade interior, não tem palavras.
Então, ela só não está soltando mesmo a voz porque ela não foi ensinada, orientada, iniciada, seria Como a melhor acontece palavra. nos grupos de oração, por exemplo? Você está no encontro, num grupo de oração, alguém que está ali conduzindo aquela oração vai dizer, solte a sua voz, né? É uma sugestão. É uma sugestão para você se dispor ali naquele momento. Embora não seja uma imposição. Não. Né? Agora, existe a outra linha que eu dizia que seria interessante mencioná-la, que é a linha mais pentecostal e que é seríssima. Você vai encontrar essa teoria mais evidente nas igrejas pentecostais históricas, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus e muitas igrejas oriundas dessa linha. Eles creem que o falar em línguas precisa brotar espontaneamente, ainda que ela também receba alguns auxílios de predisposição. Claro que Eles não falam isso, mas não existe quem ora em línguas sem auxílios de predisposição ordinariamente. Pode ser uma música cantada anteriormente, uma música, todo mundo rezando ou então junto. todos orando juntos. Outra coisa, porque nestas igrejas é comum a assembleia participar dos momentos, que é aquilo que é o que eles gostam eles chamam de fazer comunhão. Sim, fazer comunhão. Enquanto alguém está proclamando a palavra, com muita facilidade e liberdade, a assembleia pode estar... O que eles fazem? Eles dão glória. Glória a Deus! Aleluia! Sim. Glória a Deus! Você... Nesse sentido, você está soltando a sua voz. Sim. Então, para que o Espírito Santo tenha ele encontre em você predisposições para um fluxo. Por exemplo, na Igreja Congregação Cristã no Brasil, eles chamam de culto de busca de dons, que é quando você vai tentar receber dons de línguas. Eles se ajoelham. E a pessoa que está conduzindo, geralmente um cooperador ou ancião, a pessoa que conduz a oração, ela incentiva a Assembleia que dê glória. Então, vamos dar glória. E eles repetem inúmeras vezes, glória, 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 glória. É claro que isso vai predispor a pessoa a irromper em línguas. Então, assim, ela vai irromper naturalmente. Onde está a diferença entre essas duas linhas? A de renovação carismática, ela assume logo uma pedagogia. Vamos logo de uma vez. Pragmatismo. Pragmatismo. Então, isso dá um teor, eu reconheço o questionamento que o padre colocou, isso dá um teor de mecanicismo no dom. E há esse perigo, reconheço. Por outro lado, mesmo as igrejas mais pentecostais, que alimentam a tese de que isso tem que surgir espontaneamente, até mesmo no contexto em que vai surgir, existem auxílios, sugestões para que a natureza ceda ao falar em línguas. Agora, eu sou testemunha, concluindo o raciocínio, de que muitas pessoas, mesmo sem esses auxílios externos, irrompem em falar em línguas, independente do contexto, espontaneamente. Tem gente que também tem medo, é muito travado, é muito tímido, o que os outros vão pensar, precisa também ali de um empurrãozinho, assim, não tem problema, né? Olha, tem mais pergunta no WhatsApp, eu vou colocar agora, mas deixa eu acolher aqui o novo sócio, Belone Terezinha, nossa querida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que também se tornou sócio. Agora eu vou acolhendo, uma mensagem, um sócio está maravilhoso. Sejam bem-vindos todos aqui e mandar um beijo para a Lena do Ceará, ela é lá do sítio Irapuã. Sabe quem que é, padre? É minha prima. Irapuá. Irapuá, sítio Irapuá, lá do Ceará. Lena, um beijo para você, a família do padre aí assistindo a gente. Rodrigo, Agora sim, tem pergunta. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta no WhatsApp, Fernando, vamos ver. Beth Podanoski, a paz de Jesus. A paz para você, Beth, boa tarde. Somente quem recebeu o batismo no Espírito Santo que ora em línguas? Excelente pergunta. Agora o padre vai poder tirar a dúvida de todo mundo que tem essa dúvida aí no coração. Explorando bem as palavras usadas na pergunta. Só quem recebeu o batismo no Espírito Santo ora em línguas? Eu respondo com outra pergunta. Quem não recebeu o batismo no Espírito Santo geralmente ora, porque o que está em jogo aqui antes é o dom da oração, um dom anterior ao próprio falar em línguas. Então, pode ser que uma pessoa que não seja batizada no Espírito Santo reze, busque a Deus. Agora, sem o batismo no Espírito Santo, eu acho muito difícil que a pessoa chegue num estado de derramar-se,
de clamar ao ponto de extravasar em línguas. Não acho impossível, tá? Não acho impossível, sobretudo, se é uma pessoa que geralmente foi batizada quando pequena, o Espírito Santo habita a alma dela, pode ser que ela não necessariamente fale em língua, ore em línguas aos moldes como nós compreendemos. Mas existem alguns tipos de oração que preenchem os requisitos de uma oração em línguas. Veja, uma pessoa que não recebeu o batismo no Espírito Santo, mas em algum momento de muita angústia ou sofrimento, ela, no desespero, resolva ir à igreja. Lá no silêncio, ela não sabe rezar, ela ainda não foi batizada no Espírito Santo no sentido estrito como nós entendemos batismo no Espírito, conversão de vida, renúncia dos pecados, mas ela está num estado de angústia interior. Como Ana, lá no templo de Betel, quando Eli a viu naquele estado, Fernando citou esse texto na semana passada, ela começa a chorar, chora e geme. Nós dizemos, a pessoa chora de soluçar. Esses soluços são sons incompreensíveis. Isso já é oração em línguas, você sabia? Pode ser que você já tenha orado assim e ache que nunca orou em línguas, pois eu devo lhe avisar que você já orou em línguas. Né? Ou então, tem pessoas que já me narraram em momentos de oração, elas estão contemplando ou meditando, fazendo uma lexo divina, e de repente elas sentem uma presença de Deus e com a Bíblia nas mãos elas simplesmente fazem assim. Isso é oração em línguas. Isso é um gemido que sai da alma como alguém que não consegue expressar o que está sentindo. Isso já é oração em línguas. Foi o que eu disse há pouco. Não restrinja a oração em línguas aos sons. Exato. Porque às vezes nós liturgizamos oração em línguas, só ora em línguas quem emite os sons desse jeito, com estas sílabas aqui. Esse vocábulo. Calma lá, não existe padronização para o falar em línguas. Às vezes vem em forma de um grito, de um gemido, de um sussurro, vem com lágrimas, o silêncio. Com tudo, riso. Com riso. Exatamente. Exatamente. O batismo no Espírito Santo não está associado, né, obrigatoriamente ao orar em línguas, ao dom de línguas. Obrigatoriamente não. Repito, nós mencionamos isso na semana passada. Talvez nós iremos voltar muito até Pentecostes, sim, porque vamos falar sobre os carismas, estamos falando sobre os carismas, vamos voltar muito em coisas ditas na terça passada. Essa teoria de que o batismo no Espírito Santo é sinônimo de falar em línguas ou orar em línguas... se você não ora em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Essa é a teoria pentecostal clássica, dessas igrejas mencionadas, né? Congregação Cristã, Assembleia de Deus. O catolicismo não se apropriou desta teoria, porque ela é incompatível, inclusive, com a nossa doutrina dos sacramentos. Sim. Batismo no Espírito Santo, para nós, o que é? Uma mudança radical de vida, uma conversão, uma atualização do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo que já habita a minha alma pelo batismo. Então, as manifestações, elas podem se seguir após o batismo ou podem acompanhar o batismo, mas uma coisa não reivindica a outra necessariamente. Na casa de Cornélio, o que a gente vê são homens que ouviam a palavra e acontece uma efusão. Sim. Não eram batizados os que estavam ali, uma efusão, e a manifestação da efusão são as línguas. E depois eles são conduzidos ao batismo, às águas. Sim, eu já vi pessoas receberem o batismo no Espírito Santo com línguas. Então isso eu já vi. Na minha paróquia, quando nós aplicamos o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. De pároco eu tenho já 7 anos, sou padre novo ainda, 7 anos. Mas nesses 7 anos, por 2 vezes já aconteceu de um catecúmeno, ou seja, a pessoa que está se preparando para ser batizada, não é batizada ainda, no momento do batismo, né? Então, quando a água bate a cabeça dela, no primeiro bater da água, fulano, eu te batizo em nome do Pai, a pessoa começou a falar em línguas e se tremer, espontaneamente. A igreja inteira acompanhou, dando glória, aleluia. A nossa paróquia, ela é assim, bem pentecostal mesmo. E todos foram juntos acompanhando aquilo
compungiu a igreja Oh, glória. toda, porque ela realmente foi batizada sacramentalmente, e o Espírito quis evidenciar o batismo com línguas. Mas ela foi uma de uma turma de outros 6 que não manifestaram nada. Veja como não é necessário uma coisa e outra. Tem mais pergunta, diretor? Vamos ver então mais uma participação da Ju Morigi. Oi, Ju, bem-vinda ao nosso programa. Ju, grande amiga nossa. Olha que maravilha, porque muitos sacerdotes e bispos não gostam e até mesmo proíbem o uso do dom de línguas. Como ter certeza que a minha oração em línguas não é uma mera imitação do outro que reza? Bom, então tem duas Duas perguntas aí, né? é. Essa primeira, o Fernando tem um artigo interessantíssimo, né? Que ele nos mandou esses dias sobre as pessoas que detestam a renovação carismática. Sim. Ou não gostam de renovação carismática. É, Fala porque um geralmente pouco, está Fernando. associado. Não gosta do dom de línguas porque não gosta da renovação carismática, eu não acredito. É porque é o seguinte, Drica, Padre Douglas, nós já estamos há mais de 50 anos, já se passaram mais de 50 anos de renovação carismática na Igreja Católica. E nesses 50 anos, com a graça de Deus, muito, mas muito já se disse, já se escreveu. Eu mostrei aqui. Pentecostalismo entre os católicos, René Laurentin. Quem é René Laurentin? Um dos maiores teólogos da Igreja recente. Esse homem aqui, sempre que acontece algum fenômeno de aparição, por exemplo, da Virgem Maria, quem vai lá estudar se dizer é ou não é? O René Laurentin fazia isso. Sim. Um teólogo competentíssimo. Nós temos, eu não trouxe tantos aqui, foca aqui. Isso aqui é um material de estudo da renovação da Itália, está em italiano, tá? Eu trouxe porque quem escreve aqui é o padre Giuseppe Bentivegna. Giuseppe Bentivegna é um dos maiores nomes da patrologia da Gregoriana, Universidade Gregoriana de Roma, ok? Aí nós temos um outro livro chamado Fé Cristã Renovada, de um dos maiores nomes da pneumatologia, chamado Heribert Michelin. Então, assim, com todo o amor e respeito desse leigo que vos fala, existe uma gama tão grande de gente competente falando a respeito da renovação carismática, falando a respeito desses dons. Eu acho que, sinceramente, está faltando começar a buscar esses recursos. Infelizmente, como é que as pessoas... a gente fica brabo quando fazem isso conosco. É interessante. O Chesterton dizia isso. Quando você quer saber a respeito do budismo, você procura logo o grande monge tibetano, o melhor possível, para que ele diga a você qual é a doutrina dessa, qual é a filosofia, etc. E ele vai explicar a você. Quando você vai procurar alguém para falar da Igreja Católica, você busca qualquer um. Às vezes o pior, às vezes aquele que para nós é um excomungado. Um teólogo desses doidos, e é ele que senta nas bancadas dos jornais para dizer o que a igreja pensa. Por quê? Por que assim? Pois os senhores, muitas vezes, de uma linha mais tradicionalista, também fazem isto com a renovação. Tendo experiências como a da comunidade Shalom, aprovada pela Santa Sé e por aí vai, tendo experiências como a comunidade Pantocrátor aqui de Campinas, tendo experiências como a comunidade Javenice, que é a renovação organizada numa arquidiocese em Pouso Alegre, tendo experiências como a Sword of the Spirit lá nos Estados Unidos, tendo o Renewal Ministries do Ralph Martin. Ou seja, existe uma gama tão grande. Aí o que vocês fazem? Vocês abandonam tudo isso e dizem assim, porque lá na paróquia tem uma senhora que faz... Isso é desonesto. Exatamente, Isso Fernando. É desonesto, eu ia usar essa expressão, porque eu tive a oportunidade de dar uma formação, uma dessas formações permanentes para o clero, e eu tive a oportunidade de falar sobre pneumatologia para um clero específico. E eu falava justamente isso. Nós temos uma gama de escritos teológicos, nós temos ampla tradição eclesial de 2000 anos com evidência das manifestações de glossolalia. Exato. Então, do ponto de vista da doutrina e dos costumes cristãos, a igreja está em paz com o dom de línguas. Sim. A igreja está em
paz. Não há nada quanto à prática deste dom e a existência desse dom que o desabone justamente enquanto dom que provém do próprio Deus. Agora, o que existem, e você é livre para ter isso ou não, são malgrados pessoais. Eu usei uma expressão na semana passada que eu uso hoje novamente. O dom ele pode não ser esteticamente atraente para quem não está familiarizado, mas essa é uma impressão pessoal. Impor a sua impressão pessoal, principalmente quando se trata de nós clérigos, padres, bispos, impor a sua impressão pessoal, fazendo-a parecer magistério da grande igreja de Nosso Senhor, da Igreja Católica, isso é desonesto. Sim. E com base, Drica, me permite, e com base naquilo que pessoas simples estão fazendo, entendeu? Eu acho assim, se você quer ter uma experiência mais credível a respeito de renovação, primeiro, você busca os principais autores, né? O cardeal Leon Joseph Swenens organizou 6 documentos, chamados documentos de Malines, né? Preciosos a esse respeito. Os teólogos que ajudaram o cardeal Swenens, Ralph Martin, o Heribert Michlen, o René Laurentin, o próprio Yves Congar também. Yves Congar. Então, todos eles participaram disso. Então, estes autores que participaram vão começar a ler, sabe? Começa Sim. a buscar o conteúdo através desse pessoal. E não só isso. Jesus disse que o que um Papa, Nelson Pedro, ligasse na terra seria ligado no céu. Nós tivemos 2 papas que aprovou, ratificou a renovação carismática católica como uma obra de Deus dentro da Igreja Católica. Isso significa que quando eu aprovo algo, eu aprovo que está dentro desse algo. E aí, assim, se na renovação carismática existe os dons de línguas e aquilo, Sim. se a Igreja Católica aprova a renovação carismática, ela aprova aquilo que é parte daquilo. Veja bem, Drica, eu entendo o seu argumento, mas eu sei o que alguns do lado de lá podem estar pensando. Porque não existe, a igreja não dá aprovação a movimentos, tipo, os templários um dia foram aprovados e depois sumiram. A grande questão é assim, que você coloca e que é importante, desde que a renovação surgiu, Papa após Papa acompanhou, discerniu e abençoou. Nós estamos falando de um atrás do outro. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, todos eles acompanharam, ratificaram. Os serviços internacionais, todos eles foram aprovados pelo Papa. O Papa Francisco acabou de criar o Cáris, né? O Cáris. Então, isso que você está falando é muito, só fazendo essa ressalva, mas é exatamente isso. Exatamente. Padre, a segunda pergunta dela, o senhor não respondeu. Como é que eu sei que a minha oração é verdadeira ou se eu estou imitando a pessoa que está do meu lado? Somente uma pessoa pode dizer se a sua oração é verdadeira aqui na Terra, você mesma. Foi o que eu disse há pouco. O dom de línguas, ele é a junção da emissão de sons com uma atividade interior. É possível uma pessoa emitir os sons apenas sem atividade interior de oração? É possível. Então, infelizmente, eu devo dizer que quando isso acontece, aquilo não é um dom de línguas autêntico. Agora, eu não tenho como saber isso... Olhando o fenômeno. Olhando o fenômeno. Eu não posso ver uma pessoa falando sons em línguas e dizer isso aí não é um dom de línguas, a não ser que eu tenha uma revelação, uma iluminação muito grande para afirmar isso. Talvez o que eu percebo na pergunta que foi feita, ela disse como é que eu sei se a minha oração em línguas é uma mera imitação dos outros. Então, a palavra imitação talvez se refira aqui aos sons. Porque realmente, quando você tem uma comunidade que costuma orar em línguas, né, uma assembleia carismática, a tendência é que essa comunidade toda ore muito parecida. Por quê? Porque a gente fala o que ouve. A própria sonorização, então o que está em jogo aqui é a sonorização. A glossolalia mais do que o dom de línguas. Não sei se deu para separar uma coisa da outra. A glossolalia são só os sons.
Mas o dom de línguas é o Espírito Santo em mim orando que se apropria dos sons. Ô, padre, a gente poderia glossolalia. fazer uma rapidinha, assim, ó, pergunta e responde, porque daí vai tirando as dúvidas. Eu acho bom, tipo assim, precisa chorar quando ora em línguas? Não. Não. Tremer? Precisa tremer quando ora em Não. línguas? Pode tremer, mas tremer. não é obrigado. Pode chorar, mas não é obrigado. O orar em línguas é diferente de profetizar em línguas, não é? Sim. Nós temos que fazer essas Sim. distinções. Fazer essa diferença. Essa Porque lá distinção. em 1 Coríntios 14, 27, eu estava lendo ali, a gente estava lendo lá na produção, Uhum. que ele vai dizer, quando alguém estiver profetizando em línguas, haja um intérprete ali. E Exato. aí eles usam também isso contra o dom de línguas. Exato. Se não tiver um intérprete, não pode falar em línguas e tudo isso. Exato. Geralmente, os irmãos aí do movimento carismático costumam usar a Bíblia, edição Ave Maria, talvez você tenha em casa. Caso nunca tenham reparado, no rodapé da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, está escrito lá, interpretação das línguas, faculdade de poder explicar aos assistentes, as pessoas que estão ali, o sentido das palavras proferidas por aqueles que rezavam no estado de exaltação. Aí está entre aspas, aliás, entre parênteses, glossolalia, tá? Aí a palavra que nós já dissemos acima de escrito. Então, momento de oração em línguas, nós chamamos de via anabática. A pessoa ora com É quase uma oração anabática. Anabática, né? A palavra é quase uma oração em língua. Porque também é uma palavra grega, tanto quanto a glossolalia, já que vai. tinha essa intenção. Quando você vê em 1 Coríntios 14, Paulo dizendo que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ele se refere, portanto, à oração. Orar em línguas é algo bem-vindo na esfera privada, oração pessoal, e na oração em conjunto. Agora, nós, de experiência carismática, sabemos que Deus também se serve dos mesmos sons de línguas, agora numa via oposta, na via contrária, catabática, né? Anabática subir, catabática descer. Os mesmos sons em línguas, eles podem comunicar um sentido, mas dessa vez não a Deus, e sim a nós que escutamos. Como saber isso? Bom, aí é o próprio apóstolo que diz, aquele que fala em línguas, ore para que ele mesmo possa interpretar, ou então outro interprete. Eu quero mostrar esse livro aqui para vocês. Esse livro é da editora da RCC Brasil, Aspirai aos Dons do Espírito, do meu amigo Renato Mengue. Esse livro aqui é interessante porque ele é uma análise de 1 Coríntios 14, que é onde justamente coloca profecia e línguas. E o Heribert Nicklin, né, teólogo que nós já estamos citando aqui, ele faz essa distinção e esse livro aqui é uma compilação maravilhosa. Ele analisa o capítulo 14 inteiro e mostra línguas enquanto oração e línguas enquanto profecia. Continua, padre. Exatamente. Então, mas que fique claro que nós não estamos falando de um tradutor, e sim de um intérprete. E foi como eu expliquei há pouco, Drica, aquela comparação que nós fizemos do choro da criança, né? A mãe intui, abstrai. O dinamismo do dom da interpretação das línguas é o mesmo. Alguém, ou a própria pessoa, Paulo fomenta que o ideal seja que a própria pessoa ore a Deus para que ela interprete. Ao menos é a experiência que eu tenho feito mais correntemente com os irmãos com que eu oro, né? Na minha comunidade e tudo. Raramente, quase nunca, outra pessoa interpreta línguas. Geralmente, a própria pessoa que está profetizando, ela profetiza e saem palavras em línguas e ela continua profetizando e você vê claramente que aquelas palavras da profecia decorrem daqueles sons em línguas que ela mesma está dizendo, ou seja, uma interpretação. A interpretação não é uma tradução, porque os sons que são emitidos não são semanticamente organizados, eles não são um idioma, eles são muito espontâneos. Mas a pessoa que ouve, ou ela mesma ou a outra, intui, abstrai um sentido e comunica esse sentido para todos. Maravilha. Gente, vocês estão gostando aí em casa dessa catequese maravilhosa sobre o dom de línguas? Eu tenho certeza que vocês estão gostando, aprendendo mais. Nós aqui ficamos bebendo, aprendendo, porque tudo isso vem daquilo que é a nossa fé e a nossa igreja, né? Então, tudo isso aqui, graças a Deus, nós podemos levar para cada casa, né? Lá
no Amazonas, lá no Sul, lá no Nordeste, graças a você que nos ajuda. E você sabe que, assim como aí na sua casa existe um orçamento, né? O padre Douglas é pároco, não tem um orçamento da paróquia, vem os boletos, né, paróquia? Luz, água, não sei o quê, vamos pagar aqui manutenção da igreja, e tem os paramentos, e tem o incenso, que não sobrou dinheiro, vai lá, vai fazendo as contas. Aí na sua casa também é assim, aqui também, na TV Século XXI, funciona assim. E a providência de Deus se manifesta através da sua doação. Quero mostrar para você nosso orçamento aqui, para você ter uma ideia de como é investida a doação que você faz, né? O que nós, evidenciamos mais, olha só, tá vendo aí? É o gráfico das despesas mensais da Associação do Senhor Jesus e a Rede Século XXI. Então você vai ver ali, ó, manutenção do prédio, alimentação, telefone, internet, água, tudo é pouquinho, olha lá, 2%, né, do que chega da providência de Deus é investido nisso. Tanto que a gente tem problema de internet aqui, né, para poder colocar as pessoas no Skype. Não é a nossa, não estamos ali investindo, olha lá, água, energia e vai subindo, tá vendo? Ó, Revista Brasil Cristão, a gente já investe mais, porque precisamos enviar para você o alimento espiritual para evangelizar, as tarifas bancárias que são obrigatórias, aí tem imposto também que é obrigatório, temos que pagar, cristão tem que pagar imposto, já vai aumentando. E aí chega naquilo que nós temos de maior investimento, que é o aluguel do nosso satélite. Nós não temos um satélite colocado lá em cima nosso, então nós alugamos como você paga um aluguel de casa. E esse é muito, né, um valor muito alto, e ali tem também a folha de pagamento dos colaboradores, porque sem colaborador, sem gente, não é? Não tem como fazer a televisão funcionar. Então, se você der uma olhada ali, você vai ver que o nosso maior investimento está nas pessoas mesmo que fazem tudo funcionar, e também no satélite para enviar o seu sinal. É por isso que nós estamos pedindo, hoje é dia 12 de maio, envie para nós a sua doação. Se você ainda não fez, faça a sua doação com seu coração generoso, porque nós precisamos muito, muito, muito chegar no 100% da nossa campanha do mês de maio. E Deus abençoe você por isso muito. Vamos fazer intervalo e já já a gente volta. Continue enviando sua mensagem.